1789. Uma reunião em um pequeno ginásio da França mudava o mundo para sempre. Em uma quadra de tênis, franceses juraram não desistir até que uma revolução fosse estabelecida. O que aconteceria na década seguinte na França mudaria a história do mundo. À direita do ginásio estavam os girondinos, que buscavam devolver estabilidade para a França e queriam estabelecer uma constituição criadora de regras para os reis. À esquerda sentavam os jacobinos, radicais que defendiam iluminar a sociedade a partir da completa ruptura com o passado e a construção de uma nova sociedade. Os dois lados possuíam uma coisa em comum: nos próximos anos seriam enterrados juntos, sem glamour, em meio a lamaçal e sangue, com os ossos dos reis e rainhas e mais 40 mil franceses. Não há cidade, castelo ou igreja que não guardem reflexos do ano em que revolucionários falam de tudo sob o argumento de lutar pela liberdade, igualdade e fraternidade. O derramamento de sangue mancharia a história da civilização e acabaria respingando no Brasil. Nos últimos 1000 anos, os pequenos feudos tinham vivido cada um com suas próprias regras. Não existiam decisões centrais e cada local levava a vida à sua maneira. As invasões muçulmanas na Europa já não eram tão frequentes. Os reis defendiam o território e proporcionavam estabilidade. Era um novo momento da civilização que teria alçado a novos desafios. Foi na França que o rei Luís XIV fez da falta de regras e limites para gerir o seu território no espetáculo de centralização. Luís XIV e seus herdeiros fizeram obras faraônicas e impuseram uma mentalidade de que o rei era o próprio Estado e a própria lei. O período ganhou o nome de absolutismo pela figura do senhor absoluto que era incorporada pelo rei. Essa postura parecia inadequada com a estabilidade que permitia a indivíduos ascenderem economicamente pelo comércio. A corte precisava de cada vez mais dinheiro para sustentar suas decisões e os comerciantes estavam insatisfeitos com os altos impostos e rumos da economia francesa. O estopim foi quando a França, para derrotar a Inglaterra, financiou a Revolução dos Estados Unidos, antiga colônia do Reino Inglês. Era o esgotamento da economia francesa e o início do fim. Em meio à estabilidade francesa, alguns pensadores começaram a criticar o período em que viviam e assim moldar a opinião do povo. Os aquecidos salões de debate em Paris dariam voz a uma biografia que não mais seria esquecida pela humanidade. O suíço Jean-Jacques Rousseau. Foi Rousseau que afirmou incansáveis vezes que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe, junto de outros pensadores como Voltaire e Diderot. Inaugurava uma nova era. Uma era com que a crença e a prosperidade e a propriedade privada destruíam o caráter da humanidade. Espalhar a tese de que o problema da sociedade que viviam era a consequência do desenvolvimento do comércio e do cristianismo fez com que resolvesse escrever enciclopédias, que prometiam organizar o conhecimento da humanidade usando exclusivamente a razão. A criação exaustiva de diversas enciclopédias, críticas ao governo e à igreja, fizeram ficar conhecidos como enciclopedistas. Para muitos, a Revolução Francesa começa na queda do rei. Para os mais atentos, começou nos livros. O que é o Iluminismo francês? Resposta: o Iluminismo francês é resultado de um longo processo de secularização da cultura que começa já no final da Idade Média e que se estende até a época dos enciclopedistas. No terremoto de Lisboa, em que Marquês do Pombal subiu ao poder, um dos pensadores franceses que moldou seu pensamento escreveu: "O Deus cristão é vingativo e opressor." O projeto de dar fim à influência da religião, iluminar a nova era da razão, era chamado de secularizar da cultura. Na Inglaterra, pensadores começaram a alertar as novas consequências trágicas de inventar novos direitos e querer construir a natureza humana, jogando fora as tradições e religiões de forma arbitrária.
Um novo governante não podia romper os direitos naturais de um homem, aqueles direitos que nasciam com ele, o direito à vida, à propriedade e à busca por felicidade. As linhas ideológicas que foram herdadas também não eram exatamente a mesma. Não é a mesma coisa você ter lido John Locke, por exemplo, e você ter lido Voltaire ou Rousseau. Certamente não é a mesma coisa. Você vê que a Revolução Francesa provocou horror na Inglaterra. Quando você lê o livro do Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, o livro do Edmund Burke foi um sucesso danado. Todo mundo na Inglaterra ficou assustado com aquela sangueira da França. Bem, a Inglaterra já tinha tido sua sangueira também, mas por outros motivos, por motivo religioso. Né? Uma coisa é você enforcar católico, outra coisa é você sair enforcando todo mundo aí. A crise econômica na França chegava no auge e o rei nomeou um novo ministro das finanças para consertar o desastre, Jacques Necker. O rei escolheu Necker para acreditar que ele entendia das demandas do povo. Necker era simpático às novas ideologias e defendia uma nova ideia. O Estado deveria garantir a comida do povo. Meio à crise, fez com que o rei convocasse uma assembleia para receber as vozes revolucionárias e chegar a um acordo. Era a primeira vez em mais de um século que isso acontecia. No dia da Assembleia, um jovem eloquente chegava em Versalhes para lutar pelas ideias iluministas que aprendeu com Rousseau e Voltaire nos salões de Paris. A promessa de igualdade agora estava representada por uma voz poderosa, que até hoje gera calafrios na história da humanidade. Maximilien Robespierre. As cortes ficaram assustadas com as intenções violentas e revolucionárias e resolveram dar fim à Assembleia. Os revolucionários decidiram que não iriam parar com ou sem o rei. Foram para o ginásio próximo e prometeram nunca desistir até que conseguirem a revolução. Neste dia estava declarada a Revolução Francesa. Nasceram os termos direita e esquerda do ginásio que decidiria a nova Constituição. A Revolução Francesa começa com essa ideia, né, da La Nation, ou seja, aqueles que se identificavam como povo, de destituir do poder somente aquele 2% da população que correspondia ao clero e à nobreza. E aí se reúne em torno de um clube, né, o clube dos jacobinos. Os jacobinos eram também muitas vezes nobres, tá entendendo? Porque só fala, revolta burguesa, você vai ver um por um lá, não é. Tinham alguns burgueses. Havia também os girondinos, que na verdade eram nobres e reformadores. Esse grupo tinha que se organizar, né? Porque não dá, o povo inteiro vai comandar, isso não existe. Esquerda e direita são termos razoavelmente simples se a gente for estudar a Revolução Francesa, ou seja, ali em 1789, quando você convoca a Assembleia, acho que já um pouquinho depois, você vai ter os três estamentos ali representados e que seria o equivalente aos nossos deputados de hoje, né, aquelas votações que a gente tem hoje, eles se dividem em dois grupos, jacobinos para um lado e girondinos de outro. Robespierre lideraria a Assembleia e chegaria ao poder sendo defensor da igualdade. Nutrido de uma paixão exacerbada pelas suas ideias, não via limites para suas ações desde que praticadas no nome da causa. Virtude sem terror é funesta, terror sem virtude é ineficaz. Terror não é nada mais do que a imediata, severa e inflexível justiça. Maximilien Robespierre. O povo devia ter medo de seguir as antigas tradições e todos deveriam aderir à revolução. A sua política foi chamada de período do terror. Robespierre ainda estava em dúvida de como causar o medo necessário na população para obedecer à busca do novo homem. Foi sugerido então uma nova assembleia que se instalasse na praça pública de Paris, um mecanismo simples de tornar igualitária e justa a execução dos inimigos da revolução. O autor dessa sugestão foi o médico Joseph Ignace Guillotin. A guilhotina passaria a estar presente no dia a dia da França. Entre suas vítimas constaria professores, cientistas, padres, freiras, filósofos, nobres e outros 40 mil cidadãos que seriam guilhotinados em menos de um ano. O rei e a rainha Antonieta também seriam decapitados. No momento da decapitação, a rainha implorou perdão segundos antes de ser decapitada, e ter sua cabeça levantada pelos cabelos para os revolucionários que gritavam: "Viva a República!".
Você ter um governo que pode fazer tudo, sem absolutamente nenhum limite. Isso foi o terror jacobino que aconteceu após a Revolução Francesa. Os jacobinos simplesmente negaram a evolução histórica, o aprendizado histórico que todos os liberais da época tinham. Eram mais de 100 decapitações por dia durante um ano. Os impactos da Revolução Francesa no Brasil serão muitos, mas ainda assim, nesta mesma época nos traz um incrível fato. Havia um brasileiro no meio de todo este acontecimento, uma testemunha que veria na pele as tragédias da Revolução Francesa. Um homem que aprenderia a importância da prudência, da cautela e da ação alertada pelos ingleses, e aplicaria esse aprendizado ao transformar para sempre a história do Brasil. Nascido em 1763, José Bonifácio de Andrade Silva pertencia a uma família de nobres da cidade de Santos. Desde cedo, o menino mostrou grandes interesses intelectuais, o que se mostraria indispensável na sua futura carreira política que iria trilhar. José Bonifácio contemplou o terror francês com seus próprios olhos, o que fez que ele ficasse muito cético com relação às ideias revolucionárias. Ele fica um tempo no Rio de Janeiro, depois vai para Coimbra, e lá ele estuda filosofia, tá? E ele fez também, como eu disse, matemática, não terminou, e fez direito. Então é um homem que tem uma formação ao mesmo tempo clássica, científica e jurídica. José Bonifácio sai de Portugal e vai para a França. 1790, gente, no ano seguinte do estouro da Revolução. O cara tava lá, estavam jacobinos indo às ruas, tava a briga por como é que será essa Constituição, como é que a gente aplica esses direitos do homem recentemente escritos. Aquela luta toda tava nas praças, tá entendendo? E José Bonifácio tá lá. Contudo, no outro lado do Atlântico, alguns anos antes havia eclodido uma outra revolução, a Revolução Americana, que também teria influência no pensamento de José Bonifácio. Mesmo com a Revolução Francesa e a Revolução Americana tendo nomes semelhantes, as ideias e os eventos que motivariam ambos os movimentos foram muito diferentes. A Revolução Americana foi uma luta dos colonos para a preservação de seus modos de vida tradicionais. As colônias americanas, desde suas fundações, eram comunidades autônomas e independentes. O autogoverno era uma tradição e a revolta contra a coroa britânica tinha um objetivo de se livrarem dos novos impostos contra suas comunidades. Em 1776, os Estados Unidos resolveram declarar a sua independência e romper os laços políticos com o Reino Unido. Ao contrário da Revolução Francesa, os revolucionários americanos não visavam romper radicalmente com o passado. Pela história, começa tudo em Massachusetts. Então, em Massachusetts, você tem primeiro a luta contra o aumento dos impostos, e na verdade não era bem aumento, nos Estados Unidos era uma fiscalização, os impostos já havia. Eles criam alguns acts lá, que são alguns impostos novos, mas resolvem cobrar, tá? Não adiantava só colocar imposto, era necessário cobrar. E aí eles, na medida em que eles começaram a fiscalizar e já havia um imenso contrabando instalado ali, que criou um mercado enorme, os americanos se revoltaram. Eles resolveram fazer o primeiro Congresso Continental, que reunia lideranças, 5 representantes de cada colônia. Eles foram todos para Filadélfia para pensar, e aí, tem os rebeldes lá em Boston, né, a tensão escala na cidade, tem muitos guardas britânicos, a coroa não nos ouviu, seguem taxações, seguem decretos sendo baixados sem o nosso consentimento e afinal, somos ingleses livres ou não? Foi uma revolta contra imposto, tá entendendo? Imposto sobre o chá. E aí eles acabaram ficando conhecidos como rebeldes e pouco a pouco o Império Inglês, na verdade o rei da Inglaterra, o George III, começa a impor cada vez mais pressão sobre Massachusetts. Mas os outros estados começam a também reagir e a aderir à revolta. Aqueles que fazem parte da Revolução Americana eram homens feitos, muitas vezes cultos, muitos eram fazendeiros, outros eram militares, outros eram advogados. E todos eles se uniram, primeiro para reclamar que impostos estavam sendo cobrados sem que eles participassem do parlamento. E não foi autorizado a eles participar do parlamento, tanto que o rei disse que se eles continuassem com aquelas reuniões imprestáveis e desqualificadas, eles
seriam todos enforcados. A Revolução Americana e a Revolução Francesa são fenômenos radicalmente opostos. De um lado, o objetivo era a continuidade e a preservação dos direitos tradicionais. Do outro, era um movimento que visava a criação de um novo mundo. O lema francês de liberdade, igualdade e fraternidade na política não tinha nada a ver com a liberdade proclamada pelos americanos no direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade, na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Quer dizer, a França é uma história de erros. Os últimos 200 anos é uma história de erros. Nos Estados Unidos você não pode dizer que foi uma história de erros. E tem erros, mas tem sucessos também. Né? Então, se você vê o crescimento da potência americana e o definhamento da França, é um contraste brutal. E eles achavam que estavam fazendo a mesma coisa. Ambos os aprendizados seriam elementares para formar a biografia de José Bonifácio, que ainda se revelaria muito importante para a história do país. Ninguém parecia poder frear o furor revolucionário. A prova disso é que o próprio líder da Revolução, Robespierre, também acabaria guilhotinado. Depois ele mesmo é decapitado, você tem uma volta aí dos girondinos, e os girondinos depois eles têm um modelo de governo improvisado, no qual tem 3 cônsules, né? E eles precisam chamar mais um, e eles pensam quem que a gente pode chamar para dar legitimidade perante o povo, ou seja, para o povo calar a boca, não ficar enchendo o saco, não matar a gente, não derrubar tudo de novo. Aí eles pensam, cara, quem que realizou milagre nessa revolução mais do que um general que comanda tropas populares e vence exércitos treinados por outros países? Esse maluco desse Bonaparte, tá entendendo? As famílias monárquicas no restante da Europa começaram a preocupar-se com o caos político da França. Os reis temiam que aquela catástrofe se transformasse em exemplo para o restante do continente e começaram a investir na ideia de reconquistar o território. Para defender-se da Europa, os revolucionários precisavam de alguém que conseguisse comandar um exército composto pelo povo destreinado. É nesse momento que entra em cena um jovem oficial chamado Napoleão Bonaparte, antigo conhecido das lideranças revolucionárias, que já tinha participado de algumas batalhas, sendo tão decisivo para a vitória que o promoveram de capitão a general em 8 semanas, quando tinha apenas 24 anos. Napoleão assumiria o comando do exército com 2 objetivos: botar ordem na casa e enfrentar a aliança das demais monarquias europeias em guerra com a França revolucionária. Nos anos seguintes, Napoleão se revelaria o maior terror militar que a humanidade havia conhecido desde o Império Romano. Ele não só defendeu a França, como avançou seu território para o resto da Europa, impondo pela força dos canhões as ideias que a Revolução fracassara em colocar em prática pelos debates. O líder da liberdade e da igualdade destronou, prendeu e humilhou os reis do continente, colocando seus próprios parentes nos tronos dos reinos que havia destruído. Todos os governos europeus tinham sido afetados por essa convulsão política. A igreja foi perseguida e expropriada em vários países. Só na França, mais de 2.000 padres e freiras foram executados. O próprio Papa seria prisioneiro. Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Só não havia conseguido conquistar a Inglaterra e Portugal. Os ingleses evitaram o confronto em terra com os exércitos de Napoleão, que já tinham vencido no alto mar, quando a famosa Marinha Britânica destruiu as esquadras da França e da Espanha. Napoleão reagiu decretando o fechamento dos portos de toda a Europa ao comércio de produtos britânicos. Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países, com uma exceção: Portugal. Por esta razão, tropas francesas marcharam em direção à fronteira pronta para invadir o país e destronar o seu príncipe regente, dando fim à dinastia de Bragança. Dom João tinha 2 alternativas amargas e excludentes. A primeira era ceder às pressões de Napoleão e adquirir o bloqueio continental, tornando-se aliado da França e declarando guerra contra a Inglaterra, e a segunda, aceitar a oferta dos aliados ingleses. Era o mais temido general da história que o pequeno império português teve de enfrentar. Portugal e Inglaterra lutaram de braços dados desde sua fundação, quando os cruzados ingleses ajudaram o jovem Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, a reconquistar a terra tomada pelos mouros. Por muitas vezes,
os dois países seriam grandes aliados. Agora, era hora de honrar o berço e ajudar os ingleses a expulsar os revolucionários. Enquanto fingia aceitar o ultimato da França, Dom João negociava com a Inglaterra uma solução diferente para o impasse. E o que ele fez? Foi preparando longamente uma retirada estratégica brilhante, ao mesmo tempo jogando com os franceses, com os ingleses, etc. Ele era muito esperto. Mas chega num momento crítico. O momento crítico é o seguinte, ó, os franceses estão ali. Eles estão indo para invadir. Ai, meu Deus do céu, e agora? Então, o que fazer? O plano de ir para o Brasil parecia imprudente. Embora os europeus dominassem colônias imensas em diversos continentes, até aquele momento nenhum rei havia colocado os pés em territórios ultramarinos para uma simples visita, muito menos para ali morar e governar. Era, portanto, um acontecimento sem precedentes. Já era antiga a ideia de transferir a corte para o Brasil, proclamando o rei imperador do Ocidente e indicando um vice-rei para governar Portugal. A existência de planos tão antigos explica por que a mudança da corte para o Brasil deu certo em 1807. Foi uma estratégia nem tão improvisada como geralmente nos contam. A decisão já havia sido tomada e analisada diversas vezes por diferentes reis, ministros e conselheiros ao longo de quase 3 séculos. Em certo momento, quando as tropas francesas, chefiadas pelo general Junot, estavam às portas de Lisboa, nas colinas que circundam Lisboa, estavam no ponto de conquistar Lisboa e prender o rei, eles viam as naus portuguesas que para cá vinham. Daí vem a expressão que a gente usa no Brasil, fulano ficou a ver navios. A origem dessa expressão é essa. As tropas de Napoleão ficaram a ver navios. Como afirma o historiador Oliveira Lima, de que outra forma se explica que tivesse havido tempo para, depois do anúncio da entrada das tropas francesas no território nacional, embarcar uma corte inteira com suas alfaias, baixelas, quadros, livros e joias? Se ele ficasse, o Napoleão Bonaparte invadia, destroná-lo e era capaz que a Casa de Bragança também perdesse legitimidade. A Revolução buscava levar para o túmulo toda a memória do Ocidente e do Velho Mundo. A guilhotina não passava apenas no pescoço dos homens, passava na história, nos costumes, nas grandes biografias e instituições de seu tempo. A causa de Napoleão já não era a crise fiscal da França, e sim o anseio pelo poder absoluto na Europa. A Revolução tinha virado contra si própria e mais uma vez a cultura de milhares de anos estava sob perigo. Ao levar não só o rei, mas a elite, a corte e a nobreza para o outro lado do oceano, na intenção de salvar a cultura ocidental. Era uma esperança para caso o último império que resistisse aos revolucionários caísse. Haveria uma semente da civilização ocidental plantada no Novo Mundo. No dia 16 de novembro, a Marinha Britânica apareceu na foz do Rio Tejo, em território português, com 7.000 homens para proteger o embarque da família real portuguesa e escoltá-la até o Brasil. Portugal foi invadida por 50.000 soldados franceses e espanhóis que caçavam a corte, enquanto ela zarpava rumo ao Novo Mundo e os deixavam a ver navios. Napoleão, certa feita, disse que ele respeitava 3 grandes generais. O general russo, Inverno, o general que o derrotou em Waterloo, né? E Wellington, e ainda o príncipe regente português, ainda remata, foi o único que me enganou. É o único monarca que não foi destronado por Napoleão, daqueles que Napoleão resolveu invadir. Ele simplesmente disse, não vai conseguir. Agarrou tudo e atravessou o Atlântico. Quero ver agora você ver. Então, ele venceu. Foi o único que me enganou. Napoleão Bonaparte. Em suas memórias escritas pouco antes de morrer no exílio, na ilha de Santa Helena, referindo-se a Dom João VI, rei do Brasil e de Portugal. A vinda de Dom João VI para cá não foi um ato intempestivo, mas algo que já estava em cogitação, né, de que o nosso país se tornasse sede da monarquia portuguesa. Quando uma pessoa estrategicamente muda a capital de uma área do país para outra área do mesmo país, não é uma fuga, é uma transferência por razões estratégicas, para evitar ser capturado, como foi capturado o rei de Espanha,
ficou prisioneiro de Napoleão, né? E vários outros reis europeus que ficaram nessa circunstância. Quando Dom João VI sai de Portugal e vem para o Brasil, ele tornou Portugal inconquistável, mesmo que fisicamente ocupado. Se lembra um pouco o jogo de xadrez, em que se você não tomou rei, você não levou a partida, né? Isso é um aspecto interessante, estrategicamente falando. Portugueses de Portugal escreviam para o rei e diziam que o futuro estava aqui no Brasil. O futuro de Portugal estava no Brasil. No começo do século XIX, Olinda e Recife, as duas maiores cidades de Pernambuco, tinham juntas cerca de 400 mil habitantes. Além de sua importância econômica e política, essa região já tinha um histórico de lutas libertárias. A primeira e mais importante foi a Ressurreição Pernambucana, em 1645, e depois na Guerra dos Mascates, em 1710. No período da Revolução Francesa, ideias liberais circulavam em todo o mundo, e essas mesmas ideias estavam no Brasil através de viajantes, livros e outras publicações. Com isso, ideais de revolta começaram a ganhar simpatia pernambucana, principalmente nas sociedades secretas, como nas lojas maçônicas. Em Pernambuco, as principais foram o Areópago de També, a Patriotismo, a Restauração, a Pernambuco do Oriente e a Pernambuco do Ocidente, que serviam como local de discussão e difusão das ditas infames ideias francesas. Onde está o José Bonifácio nisso? Ele não quis vir. Ele ficou para pegar em armas contra as tropas francesas. Então José Bonifácio luta, a princípio ele ajuda, ele é o responsável por um corpo acadêmico. Ele pega o pessoal de Coimbra, estudantes e professores, forma o corpo acadêmico, ajuda com munições, afinal ele entendia de minério, e ao mesmo tempo ele vai à guerra. Mas ele vai à guerra, o pessoal não tinha pretensão de que ele fosse exercer um grande papel. Ele ia à frente, parecia um suicida. É possível observar a sofisticação dos hábitos da sociedade carioca ao ler os anúncios publicados na Gazeta do Rio de Janeiro a partir de 1808. No começo, eram oferecidos serviços e produtos simples, reflexo de uma sociedade fechada para o mundo. Tratava-se de aluguel de cavalos e carroças, venda de terrenos e casas, e alguns serviços básicos, como aulas de catecismo, língua portuguesa, história e geografia. De 1810 em diante, o tom e o conteúdo dos anúncios mudava de forma radical. Em vez de casas, cavalos e escravos, passavam-se a oferecer pianos, livros, tecidos de linho, lençóis de seda, champanhe, água de colônia, leques, luvas, vasos de porcelana, quadros, relógios e uma infinidade de outras mercadorias importadas. Ele veio para cá, trouxe a corte, trouxe a cultura, trouxe os livros, trouxe dinheiro, trouxe tudo de lá para cá. E aqui ele construiu, fundou todas aquelas coisas que são essenciais num país que nós não tínhamos. A vinda da corte para o Brasil resultou em diversos avanços. A economia se tornou independente no período joanino. Os portos foram abertos para importação e exportação. Contudo, a imediata vinda da corte, combinada com a falência de Portugal, fez com que imediatamente os impostos sobre os produtos feitos no Brasil aumentassem. Além de dar preferência aos portugueses na administração pública, essas mudanças serviram para melhorias na nova capital do Império e para abastecer o exército. Entretanto, essas ações do governo geraram insatisfação por parte da população pernambucana. Essas medidas chegaram na região na época de uma grande seca que causou danos nas produções de açúcar e algodão. Esses produtos eram de extrema importância para a economia pernambucana. E além de já sofrerem com a concorrência por parte dos Estados Unidos e Jamaica, foram taxados com impostos equivalentes a 10% da produção. Outro fato fundamental foi a ação europeia na criação de restrições ao tráfico de escravos, a principal mão de obra nos engenhos. Tudo isso, aliado às influências iluministas, fez com que os pernambucanos realizassem o movimento de 1817.
O governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, recebendo a notícia de que uma possível revolta estava para acontecer, ordenou a prisão de suspeitos e convocou o comandante Barbosa de Castro para prender algum desses homens. Barbosa partiu para o regimento da artilharia. Lá começou a insultar os revolucionários, os acusando de traidores do rei. Porém, a lista com os nomes dos revoltosos havia vazado. E quando o comandante deu voz de prisão ao capitão José de Barros Lima, o Leão Coroado, ele reagiu acertando com um golpe de espada. Depois, o Leão Coroado e outros milhares de rebeldes tomaram quartel e ergueram trincheiras nas ruas vizinhas para impedir o avanço das tropas leais da coroa. Quando soube disso, o governador tentou se defender, mas acabou cercado e teve de se render. A luta liderada por Domingos José Martins, com o apoio de homens como Frei Caneca e Antônio Carlos de Andrade Silva, irmão de José Bonifácio, avançava com força. Os revolucionários tomavam o governo provincial e se apossaram do tesouro, estabelecendo um governo provisório e proclamaram a República. Em 29 de março foi convocada uma Assembleia Constituinte, formada por representantes de todas as comarcas, com inspiração numa república aos moldes da Constituição colombiana. Uma nova lei orgânica estabeleceu diferença entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O catolicismo foi mantido como religião oficial, mas as demais igrejas católicas foram toleradas. Deram liberdade à imprensa, em uma época onde as publicações e livros eram controlados com rigor desde o descobrimento. O vigário José Ferreira Nobre assumiu a missão de propagar a causa por todo o sertão da Paraíba. Porém, as tentativas de conseguir apoio das províncias vizinhas fracassaram. Na Bahia, o emissário da Revolução, José Inácio Ribeiro de Abreu Lima, o padre Roma, foi preso ao desembarcar e fuzilado por ordem do Conde dos Arcos, o então governador da província. No Rio Grande do Norte, o movimento chegou a conseguir a adesão de André Albuquerque Maranhão, dono de um rico engenho de açúcar, que depois de prender o governador José Inácio Borges, ocupou Natal e tomou o governo. Porém, foi arrancado do poder e morto por contra-revolucionários. No Ceará, Bárbara de Alencar e seus filhos aderiram ao movimento, mas foram detidos pelo capitão mordocrato José Pereira Figueiras, por ordem do governador Manuel Inácio Sampaio e Pina Freire. Para conseguir apoio internacional, em maio de 1817, Antônio Gonçalves Cruz, mais conhecido como Cabugá, foi enviado para os Estados Unidos. Cabugá, o agente secreto da conspiração, levava na bolsa $800 mil, uma enorme quantia para a época. Cabugá tinha 3 missões. A primeira era comprar armas para combater as tropas do rei Dom João. A segunda era convencer o governo americano a apoiar a criação de uma república no Nordeste brasileiro. E a terceira, e mais espetacular de todas, era se unir a antigos revolucionários franceses para libertar e trazer para o Brasil o antigo imperador dos franceses, Napoleão Bonaparte. O líder da conspiração francesa era José Bonaparte, irmão do imperador e ex-rei da Espanha. Por meio de contato com Cabugá, os franceses viram o movimento de Pernambuco como oportunidade ideal para realizar seus planos, e com isso, numerosos soldados franceses começaram a navegar para o Brasil. Pelo plano, Napoleão, prisioneiro dos ingleses na ilha de Santa Helena, seria resgatado e levado para Recife, onde comandaria a revolução e em seguida partiria para Nova Orleans, nos Estados Unidos. Em relação ao governo americano, Cabugá se encontrou com o secretário de Estado Richard Rush, mas não conseguiu o apoio que esperava. Entretanto, Joseph Ray deu apoio público e agiu direto na revolução. O que Cabugá não sabia é que quando chegou aos Estados Unidos, os revolucionários republicanos já estavam cercados pelas tropas leais à monarquia. Soldados enviados da Bahia, lideradas por Luiz do Rego Barreto, avançaram pelo sertão pernambucano, enquanto uma força naval do Rio de Janeiro bloqueou o porto de Recife. Em poucos dias, 8.000 homens cercavam a província. Derrotados, os revolucionários tiveram de recuar. Em 19 de maio, as tropas portuguesas entraram na cidade de Recife e encontraram o local sem defesa e abandonado. E o governo republicano, isolado, se rendeu no dia seguinte.
A sentença contra os revoltosos determinava que, depois de mortos, seriam cortadas as mãos e decepadas as cabeças, que se pregariam em postes, e os restos de seus cadáveres serão ligados a caudas de cavalos e arrastados até o cemitério. Porém, apesar de sentenças severas, um ano depois, todos os revolucionários foram honesteados, e apenas 4 foram executados. E como uma punição adicional, a província dos revoltosos de Pernambuco, com a sanção do rei Dom João, perdeu a comarca de Alagoas, que se manteve leal à coroa, e foi elevada à condição de província.